conseguir entrar na nossa página, no site que nós havíamos programado para começar a informação, mas que a internet não nos permite agora clicar. Ela vai aprender um pouco sobre a página tradicional, encerrando o mês de setembro, e a campanha a ideia da campanha trabalha justamente essa lei. Não só essa campanha, mas aqui a campanha especialmente para enfrentarmos, né, as angústias e dores da saúde emocional. Nós programamos uma conversa com o Hugo, né, com a gente que trabalha também com saúde mental, com desenvolvimento, e ele também pôde comparecer. Estava em contato com ele pôde comparecer. Eu não tive essa live, porque eu estive pensando a respeito dos anos anteriores, quando nós fizemos outras lives sobre setembro amarelo. Eu comecei com isso em 2020, por conta da pandemia. Minha primeira live foi em Cambuci, incentivada pela Cinta Férica, que comecei a fazer com parceria na época campanha da Roma no evento, e também a prospecção Soraya Barreto, a prospecção dele espaço para agradecer a pessoa por todo o sentido que já vem em fato. E quando eu debutei a arte de fazer mais, o motivo específico foi justamente a pandemia. Nós estamos vivendo um momento pós-pandêmico e eu quis manter essa conversa, esse debate, essa ideia de continuarmos falando sobre saúde mental e emocional, principalmente nesse mês de setembro. Em janeiro também a gente tem o mês da saúde mental, que é um mês dedicado a isso, mas em setembro, quanto mais melhor for a nossa saúde mental e emocional, mais chance nós temos de tratar dessa questão. Então, a ideia aqui é bater um papo, conversar, falar um pouquinho sobre o setembro amarelo e, mais do que isso, falando sobre as dicas de como fazer refletirmos cada vez melhor, independente das condições de temperatura e pressão, o que nós podemos fazer para trabalhar nessa saúde. E, mais uma vez, não são até mais beneficios, né? O setembro amarelo é só um chamariz para lembrarmos do assunto. Mas a ideia é que o ano inteiro nós nos cuidemos e, através desse cuidado, estamos diminuindo mental e emocional. No nosso bate-papo de hoje vai ser muito acima desses princípios, né? Eu gosto muito de sempre começar a live falando sobre por que setembro, por que mês de setembro, por que amarelo, né? E é interessante nesse ambiente histórico, porque isso nos situa dentro de um contexto. Eu pesquisando um pouco mais ao longo desses 4 anos, eu fiquei pensando, o que mais que eu ainda posso falar sobre o setembro amarelo? O que mais podemos fazer que traga elucidação, traga mudança também de percepção e até de vida? E aí me lembrei de contar história. Não gosto de contar história, sempre que remete aos acontecimentos históricos. É isso que é interessante ainda, né, sobre o setembro amarelo,
de remunerar. Começou nos Estados Unidos, quando um estudante de 17 anos chamado Mike cometeu suicídio em 1920. Chamou a atenção da sociedade da família o fato de ser um jovem, de 17 anos, extremamente alegre, participativo, com uma estrutura familiar preservada, gostava muito de carros. Ele tinha um Mustang amarelo que ele próprio reformou, porque também tinha habilidade em mecânica. E aconteceu esse evento na sua família, com esse rapaz, e chamou a atenção de toda a comunidade escolar, social, familiar. Na época, escandalizou o fato de ele ser um menino, entre aspas, normal, alegre, divertido, participativo, amado pelas pessoas, respeitando a família social dele. E muitos estudos foram feitos a partir disso, e uma grande campanha começou a ser feita a respeito da saúde mental dos jovens e da sociedade de modo geral. A cor amarela foi escolhida em homenagem ao Mustang de cor amarela em 68, restaurado e pintado por ele. Além disso, ao longo dessa campanha, que foi feita nessa época, as entidades começaram a se interessar pelo tema e a fazer diversas pesquisas a respeito disso. Pesquisas essas que levaram para outros países, inclusive o Brasil, a entrarem nessa campanha. E nessas pesquisas observava o número de jovens que acabam atentando contra a própria vida. Aqui no Brasil, número elevado, né? Aqui no Brasil, o Setembro Amarelo tem uma data escolhida para referenciar o mês de setembro, mas a campanha contempla todo o mês de setembro, e lá entra um slogan que chama Simplicidade Infinita. Porque o que chamou a atenção desse caso, do ano de 17 anos, foi a questão da alegria aparente desse jovem. De ser um jovem muito participativo. E principalmente por dividir essas alegrias com pessoas, no próprio Mustang, a reforma que ele fez, a cor amarela que ele escolheu. E nós percebemos, ao longo dos anos, que tem muitas pessoas que não apresentam sintomas clássicos de que vão atentar contra a própria vida, mas que acabam fazendo. E com isso, a iniciativa começou aqui no Brasil, pelo Centro de Valorização da Vida, o CVV, apoiado pelo Conselho Federal de Medicina, CFM, e a Associação Brasileira de Psiquiatria, a ABP, que começaram a entender o que pode levar alguém a tentar contra a própria vida quando um fator externo ele está aparentemente bem. E aí, no caso dos jovens, a expressão que o jovem tem é quando está adoecido, se fechar, se calar, muitas vezes buscar apoio em substâncias tóxicas, algumas ilícitas, mas quando esse jovem está bem, não se tem sinais de que ele pode estar com pensamento ou ideia de suicídio. Então a campanha veio por isso, para alertar as famílias, as pessoas, os jovens, de que nem sempre aquela pessoa que sorri, nem sempre aquela pessoa que está aparentemente bem, está de fato bem. E que alguns sintomas podem ser apresentados que nos dêem dicas de como perceber isso. Então, tem sintomas mais clássicos que são o isolamento, a falta de diálogo, o excesso de solidão, muitas vezes não querer compartilhar, conversar, ter papo, não querer interação. Porque uma das coisas, uma das possibilidades de chegarmos ao suicídio são também os sintomas depressivos, que nem sempre aparecem em forma de choro, tristeza, isolamento. Existem outros sintomas, como, por exemplo, apenas ficar agindo de maneira natural, quando na verdade os pensamentos estão
assombrando essas mentes, né? Pensamento de qual função que eu tenho, qual valor que eu tenho, qual a importância que eu tenho na minha vida, na minha casa, na minha família. Isso pode estar acontecendo. Então, a ideia é pensarmos um pouco mais sobre essas referências que acabam nos levando a cuidar mais da nossa saúde. E aí tem uma outra questão em relação ao setembro amarelo, além do ser amarelo, que setembro é o mês que começa a primavera, acabamos de entrar no início do período de primavera, e que primavera é uma estação que referencia as flores. E aí foi escolhido, através das campanhas de Leandro Vivian, que em setembro, além da flor amarela, o girassol seria uma referência para a luta contra, né, a questão do suicídio. O girassol tem algumas histórias bem interessantes a respeito dele. Né? Uma delas é que é uma flor amarela que se volta para a luz. Quando tem sol, a luz do sol. Quando não tem sol, a claridade. Além disso, tem uma outra história muito interessante a respeito do girassol, que mostra que ele se volta, quando não tem luz no sol, para outros girassóis. Então, o girassol nunca fica caído totalmente para baixo. Se ele estiver sem luz, não tem sol, na realidade, ele procura a luz em outra direção. E para essa campanha, essa simbologia do girassol veio como uma luz, porque você pode cuidar da sua saúde e ajudar o outro a cuidar da saúde dele. Quando somos girassóis e cuidamos uns dos outros, somos muito fortes. E mostrar isso numa campanha facilita bastante tratar o tema de uma forma mais interativa. Então, todos nós precisamos de ajuda. Todos nós temos nossos momentos de upgrade e, às vezes, de downgrade emocional. Tem dia que estamos bem, tem dia que nem estamos bem. E aí, pensando sobre essa fala do girassol, eu quis trazer aqui para essa live o Religar é uma obra que eu tenho no Capela Sistina, feita por Michelangelo, e que mostra justamente essa realidade. Essa cena reflete, retrata, verdade, a criação de Deus pelo homem, em algum momento, o símbolo de se aproximarem através de uma união de dedos, né, ou de estímulo quando você vai até ele. Interessante que nessa obra, porque eu trouxe essa obra sobre setembro amarelo, existe um esforço muito grande de ambas, né, do Criador nos trazer aqui e, ao mesmo tempo, nos orientar a conectar com Ele, que é uma forma também de ver o sol, de ver a luz, de ver a positividade, de ter a conexão com a espiritualidade, seja ela qual for a sua escolha. E a ideia é trazer luz para as pessoas, através da cor amarela, através do girassol e através da busca desse tripé de sustentação emocional. Nós somos corpo, precisamos cuidar dele, nós somos mente, precisamos cuidar do que vem na nossa mente, e nós também somos alma, precisamos cuidar da nossa espiritualidade. E aí, dentro dessa conversa, desse momento de conversa, eu trouxe também o Juvenal, um poeta romano que viveu 55 anos antes de Cristo. Ele escreveu o seguinte: precisamos ter uma mente sã e um corpo são. A neurociência vem mostrando isso para nós nos últimos anos de pesquisa, dizendo que tudo começa no componente mental e acaba evoluindo no componente físico, né? Então, nós temos uma estrutura que mostra que se a nossa mente estiver bem, ela consegue cuidar bem do nosso corpo. E que ela comanda, inclusive, tudo que acontece no nosso corpo. Nós temos os estudos da psicossomática que mostram que boa parte das doenças, chegamos a hoje, mais de 90% delas, são gestão psicossomática. Você cria o sintoma mental e vai refletir no sintoma físico. Medicina tradicional chinesa há mais de 800 anos mostra isso. E quanto melhor a sua saúde emocional e mental, melhor vai ser a sua saúde física. A neurociência mostra que nós temos poder
para nos curar e para nos adoecer. Muitos males psíquicos vêm também dessa questão do poder mental, porque as nossas emoções, elas são processadas no cérebro. Ah, sim, essa é a novidade. O coração bombeia sangue para o corpo pelas extremidades, mas a mente produz as emoções. Então, quando eu falo, por exemplo, de emoções primárias, amor, alegria, coragem, confiança, elas são produzidas no nosso mente através das conexões neurais, os neurotransmissores, né, que são produzidos no nossa mente, e essas conexões vão causar sentimentos e emoções. Eu gosto muito de dar aquele exemplo de receber um telefonema, não se liga muitas pessoas, é verdade, estamos no século XXI, de receber uma mensagem e a mensagem ser negativa. Por exemplo, sua casa pegou fogo. E aí, o que vai acontecer? Quando você recebe essa mensagem, por uma ligação ou por um texto, a mensagem escrita, você vai gerar uma emoção. Geralmente, uma emoção de tensão, de desespero, talvez, tá? Que você não tem seguro residencial, uma emoção de desespero, porque imagina a sua casa pegando fogo. E tudo que você sentiu, a partir dessa informação que você ouviu ou leu, né, ou recebeu uma mensagem de voz, a partir dessa informação, tudo que você sentiu foi produzido na sua mente. Se você conseguir ficar calmo, pensar e ligar para o bombeiro, ou se você ficou desesperado, desmaiou, nervoso, tudo vai ser gerado na sua composição mental a partir da informação externa que você recebeu. Isso é uma forma de mostrar como é que está o seu equilíbrio emocional diante das informações que vêm de fora. Agora, existem outros componentes que vêm de dentro. Tem pensamentos que você não vai receber uma mensagem no WhatsApp, mas você vai produzir esse pensamento. E quando você produz um pensamento de menos-valia, por exemplo, passando só do aspecto negativo, de menos-valia, de pouca importância para o mundo, para as pessoas, ou de falta de entendimento do seu senso de pertencimento, você também vai produzir sentimentos e sensações. E, com certeza, claro, equivocadas por falsas memórias, mas, obviamente, tudo vai nascer em composição cerebral. O cérebro tem o poder real de trazer para você pensamentos que são positivos ou impulsionadores, e ele pode também trazer pensamentos negativos que te paralisam e te adoecem. Então, quando falamos de saúde mental, precisamos lembrar das emoções primárias, amor, alegria, coragem, confiança. Inclusive, um filme recente, que é Divertidamente, mostra um pouco essas emoções, como são processadas no nosso cérebro. Lá no filme tem uma emoção positiva, que é a alegria, e faz toda a diferença para o convívio com as demais emoções, mas nós temos pelo menos emoções positivas primárias, que são constituintes do nosso componente de equilíbrio mental e emocional, e o contraponto delas, o contrário da alegria e tristeza, que ela rege teus pensamentos, que você tem problemas, e a tua dor. O contrário do amor, é raiva, ódio, ira, e que isso rege o teu componente mental, você também vê. O contrário de confiança, é desconfiança ou insegurança, que se estiver regendo o teu emocional, também componente da saúde. O contrário de coragem e medo. E o medo, quando está tomando frente às tuas emoções que não te dão. Então, nós percebemos que quando você está sob o jogo das emoções positivas, você tem mais chances de ser saudável. E quando está sob o jogo das emoções negativas, você tem menos chances de ser saudável. E como é que a gente trabalha isso, né? Trabalhando sempre positivo. A psicologia positiva diz que é melhor falar de saúde do que de doença. Então, se eu quero trabalhar a importância do setembro amarelo, eu preciso falar de saúde para que você me adoeça. E aí, no que diz respeito ao exemplo que eu dei do filme, a alegria acaba mudando o referencial das outras emoções. E quando você está vibrando lá na frente da alegria, eu acrescento da alegria, do amor, da coragem, da confiança. O seu referencial de saúde não muda, né?
Tem até aquele livro do Dr. Marco Aurélio, Cartologia, que diz que tem um adverso. Porque quanto mais positiva fosse a percepção de si próprio, do mundo, do que está ao seu entorno, mais chance você tem de envelhecer. E hoje nós temos muitas histórias, né, ou muitas versões de como sermos mais saudáveis. Então, exemplo, sempre voltando para aqueles velhos exemplos. Praticar atividade física, hidratação, beber bastante líquido, fazer higiene do sono, então na hora de dormir, desconectar-se de tudo que é estímulo luminoso, a prática da boa alimentação, em excesso, né, de açúcar, sal, gordura, enfim, buscar uma alimentação saudável. São aquelas mesmas dicas que nós estávamos dando lá na época da pandemia, que ainda são importantes para trabalhar no alimentação. E, é claro, atentar para a nossa relação com o que está ao nosso entorno, porque muitas vezes nós temos emoções tóxicas em volta e elas acabam também nos trazendo muitas emoções negativas do que as positivas. Existe uma campanha na OMS, que na verdade é um protocolo, baseado em uma vida mais offline, para que tenhamos mais saúde mental e emocional. Esse protocolo trabalha o PIB, a felicidade interna bruta, que na verdade é um indicador que mostra a composição da saúde mental dos países, assim como nós temos o PIB, que é o Produto Interno Bruto, que coloca o nosso país no ranking de saúde financeira, ou não, quanto mais baixo nesse ranking, menos saúde financeira você tem. O PIB também é um índice, que é um indicador, que mostra quanto nós temos saúde emocional em um país. Não só num país, numa empresa, numa escola, numa comunidade, numa casa. O FIB, a felicidade interna bruta, apesar de ele ter 9 domínios e 33 indicadores, ele mostra como nós podemos, como e quanto nós podemos trabalhar a felicidade interna bruta a ponto de fazer um país ser feliz, né? Então a coisa começa no micro e vai para o macro. E a felicidade interna bruta, ela está ligada a uma vida mais saudável e uma vida menos conectada. Então, pensando nesses índices que ajudam os países a terem referências melhores, não só financeiras, no caso do PIB, mas também de saúde emocional, no caso do PIB, a felicidade interna bruta, a OMS criou um protocolo chamado Protocolo CCMB. E esse protocolo diz o quanto nós precisamos buscar menos conexões nos momentos do nosso dia. Por exemplo, quando estamos no carro, independente de você estar dirigindo ou não, é uma excelente oportunidade para desconexão e aproveitar o convívio social com quem estiver lá com você. Quando estamos na cama, segundo ser, é uma ótima oportunidade para você fazer jus ao momento de dormir com mais qualidade e para você ter também a reposição neurohormonal que você precisa ao dormir, precisando passar pelo sono ruim, e para isso, 8 horas de sono por dia. Além além do carro e da cama, precisamos pensar em desconexão ao estarmos à mesa, nos alimentando, e mesmo que você não faça literalmente a alimentação sentada à mesa, é importante que você se desconecte, pelo menos não deixe se alimentar, para que você consiga se alimentar com mais qualidade, saboreando os alimentos, comendo mais devagar, comendo coisas que você escolheu previamente para ter saúde e bem-estar. E a última figura do protocolo de carro, cama, mesa e banho é justamente ao estar no banheiro, que é o momento que você vai usar para também, né, fomentar a sua saúde no seu banho, nas suas, né, necessidades fisiológicas, e você desconectar. E aí, como é que a gente sabe que isso vai te trazer saúde mental e emocional? Porque nós sabemos, agora, através de pesquisas mais recentes, a partir de 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, nós estamos aumentando os casos, né, de síndrome de burnout, que são dificuldades de lidar com pressões de trabalho, que está aumentando os casos em 30%, 40% em torno de autopunição não suicida, que são machucados, pisados, que estão fazendo
no corpo, quando estão com dificuldades emocionais. Aumentamos os casos de feminicídio na sociedade, 35, 38% a mais do que nos anos anteriores. Aumentamos os casos de escândalos também ligados à pedofilia. Então, nós estamos vendo na sociedade que tem uma decooperação em relação às doenças sociais. E isso pode se refletir na saúde mental. E a preocupação aqui, quando a OMS cria, a Organização Mundial de Saúde cria o protocolo CCMB, é que se você está mais desconectado, você tem chance de interagir. Lembra que ainda há pouco eu falei que às vezes os sintomas que nos levam à busca do suicídio são silenciosos? Então a ideia é que se você está mais conectado com as pessoas, você consegue observar algumas reações diferenciadas que podem levar até ao tratamento de vida. Então a ideia é trabalhar a nossa saúde mental e emocional o ano inteiro, mas principalmente no mês, para que o nosso fortalecimento emocional aqui no componente mental, na criação de emoções e sentimentos, nos traga o afastamento de doenças emocionais. E aí, além do protocolo, né, a questão da desconexão para você buscar essa vida mais saudável, com algumas ações que você pode implementar no seu dia a dia. Ontem mesmo teve um programa aberto na televisão aberta falando sobre o sorriso, sobre a alegria, sobre o riso. Existe até a terapia do riso. Então, quando você sorri mais, você libera neurohormônios que te ajudam na saúde. Quando você franza a testa, sempre aborrecido de mau humor, libera outros neurohormônios, como por exemplo cortisol, que não trazem saúde emocional. Sentir mais, se envolver com as pessoas, aceitar mais, ser mais resiliente e amar mais. Nas emoções primárias, além da alegria, a segunda emoção primária positiva é o amor. O amor transforma a vida das pessoas. Volto a citar o livro de Emmanuel, que fala desse amor universal que você tem por você, pela sua saúde, por quem está à sua volta, por tudo que você faz, enfim. Escutar mais e falar menos, fazer mais, envolver-se mais com as coisas, apreciar mais e se envolver com a preocupação e a busca da sua saúde emocional. Então, são dicas que nós já falamos há bastante tempo, mas muitas vezes não as praticamos. A ideia seria buscar essa prática. E que bom, né, que nós estamos aqui no home office com a participação ilustre dos nossos pets. Então, a ideia é fazer da nossa existência uma busca, né, pela preciosidade da vida. Toda vida é preciosa, nós realmente valemos ouro, principalmente quando estamos cuidando da nossa saúde mental e emocional. E esse cuidado está intrinsecamente ligado à nossa percepção do cuidado conosco mesmo. Não é uma questão de egoísmo, é uma questão de sobrevivência emocional. Quanto mais você cuida de você, mais você tem chance de cuidar do outro. Eu sempre me lembro daquele exemplo, quando estamos em deslocamento através de uma aeronave, um avião, onde é informado que em caso de despressurização cairão máscaras automaticamente. E ao acontecer isso, caso aconteça, você precisa primeiro colocar a máscara em você, para depois ajudar o outro. Essa cena de primeiro cuidar de você, colocar uma máscara de oxigênio, por exemplo, cuidando da sua saúde, e depois cuidar do outro, me remete ao mito. Vou encerrar essa fala falando do mito de Quiron. Quiron é uma criatura mágica da floresta, e essa criatura tinha o poder de curar outros animais. E ele, ao tocar em outros animais feridos, machucados, ele curava esses animais. Na mitologia grega, Quiron, certa feita, acabou se machucando. Então, por ser um ser mítico, ele era metade homem e metade cavalo. E um dia ele machucou as patas desse cavalo, uma parte animalesca dele. E ele não conseguia se curar. Ele fez várias tentativas e não conseguia curar a si próprio. E aí os animais, gratos por tudo que ele fazia ao longo da convivência, sempre curando os outros animais, acabaram cuidando dele e ele se recuperou. E aí vem essa máxima, como a máscara de oxigênio. Primeiro,
Você precisa estar fortalecido, precisa estar curado para depois ajudar o outro. Mas para ajudar o outro, você precisa ver o outro. Você precisa olhar, ouvir, sentir e interagir com o outro. E isso também vale para nós uma grande máxima de como ter a nossa saúde e como ajudar o outro a ter saúde. E aí vem a história da geração, que quando não tem a luz do sol, ou não tem qualidade, você volta para outra geração e se fortalece nessa relação de interação, de empatia. Então, assim, a ideia era conversar um pouquinho sobre isso, trazer novamente essa fala de que precisamos nos cuidar o ano inteiro, mas em setembro mais ainda, olhar quem está ao nosso lado, estender a mão para ele, estando fortalecido também na nossa questão, nas nossas questões particulares. Então, é isso, né? A mensagem de hoje é: seja girassol, observe as gerações que estão à sua volta e traga para essa energia positiva da luz, do sol, do amarelo, a sua saúde. Porque a sua mente tem poder de te curar, tem poder de te ajudar a curar as outras pessoas, e ela pode ser um grande trampolim para o teu bem-estar, para a tua saúde, o ano inteiro. Não sabe. Gratidão pela atenção de todos. Vamos ficando por aqui e até o próximo.